Então essa ideia de iterativo e incremental é baseado principalmente nesse modelo de desenvolvimento de software, né, chamado espiral. Justamente esses ciclos aí de que você faz um pouquinho de projeto, faz um pouquinho de implementação, faz um pouquinho de teste, entrega uma versão para o cliente. Aí pega feedback e vai para a próxima interação. Próximo loop aí tá com essa ideia, né? Então tem em engenharia de software vários processos, vários domínios, tá? Isso é só um tipo específico de processo de desenvolvimento, né, que é aplicado para alguns domínios, mas pode não ser para outros, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando está numa disciplina como essa e vendo processo de desenvolvimento de software, para a gente levar o contexto em consideração. Porque pode variar aí tanto essa parte amarela, o contexto técnico, né? Ou seja, você desenvolver um sistema web é uma coisa, se adequa a tal processo é adequado, mas desenvolver uma aplicação mobile também é uma coisa diferente de um sistema web, né? Pode requerer outras especificidades. Desenvolver software embarcado também é um outro perfil, pode requerer um outro tipo de projeto, né? Ou se você está desenvolvendo um software para uma startup, você pode seguir um certo processo, né? Para um sistema de informação, um banco, uma empresa grande como Google, Facebook, não sei o que, já segue outro tipo de processo, tá? Então a gente tem que entender o contexto no qual a gente está, mas é um modelo de desenvolvimento, esse interações bastante utilizado, né? E que a gente vai usar como base na disciplina, até porque nossas aplicações que a gente vai exercitar na disciplina, elas focam em desenvolvimento web. Tá? Então, esse tipo de modelo se adequa mais. Mas tem outros tipos de modelo, por exemplo, o cascata, que é esse que a gente está vendo aqui. Qual é a diferença básica? É que o cascata, todos os requisitos, né, eles são levantados antes de fazer todo o projeto, que é fechado antes de fazer toda a codificação, e que é fechado antes de fazer todos os testes, acontece antes de começar a manutenção do sistema. Então, naquele modelo que a gente viu ali, interações, não, a gente faz um pouquinho de requisitos, um pouquinho de projeto, um pouquinho de implementação, um pouquinho de testes, e já entrega uma versão ao sistema, e aí já pode ser solicitado uma certa manutenção em cima disso, então vai em ciclos menores, né? Aí a gente vai digamos, um único ciclo aí está representado por esse cascata. Na verdade, o artigo original do cascata, certo? Essa é a primeira figura que aparece no artigo, né? E aí ele pegou má fama por ser um modelo muito teórico, de que você tem que fechar todos os requisitos antes de começar o design. Mas isso tem um problema sério, porque vários stakeholders não sabem exatamente o que quer do sistema. Então, essa forma interativa incremental é especialmente adequado nessas situações onde você mostrando versões intermediárias, iniciais do sistema, o stakeholder pode ir desenvolvendo um modelo mais elaborado do que é que ele realmente quer para o sistema. Tá? Mas, como eu falei, esse modelo cascata, essa é a primeira figura. No artigo tem várias outras figuras, mostrando inclusive que em algumas situações pode ser bastante difícil você seguir o modelo como ele está aparecendo nessa figura aí. Mas pegou a má fama e depois com a primeira figura do artigo. Mas o artigo como um todo dá uma visão mais detalhada e mais refinada. Tá? Aí na figura da direita a gente vê o chamado modelo em V, onde na medida que você vai refinando especificações do sistema, requisitos, ao mesmo tempo você pode ir trabalhando em testes. Então, detalhes requisitos já pode ir trabalhando nos testes de aceitação, que é o que está no outro lado do V, certo? Então, essas atividades podem ir sendo realizadas em paralelo para dar uma ênfase maior, inclusive, a esse processo de validação do sistema, tá? Então tem outras figuras aqui que depois vocês podem olhar, mas elas
ilustram grosseiramente, né, são caricaturas, na verdade, dos principais modelos que a gente tem de processo de desenvolvimento, ilustrados aí com essa ideia de desenvolvimento de carro. Algumas ideias desses modelos são usadas na disciplina, mas a gente não detalha muito a fundo nenhum modelo em particular. A gente pega ideias de alguns desses modelos aí. É mais uma caricatura. Aqui tem outra caricatura também dizendo o waterfall, né? Aqui já seria uma crítica aos modelos ágeis, né? Como a gente está vendo ali daquele modelo iterativo incremental, tá? A primeira figura era mais uma crítica ao waterfall, né? Essa é uma crítica aos concorrentes do waterfall. Mas qual é a ideia? Qual é a diferença principal? A diferença principal está ilustrada aqui nessa figura. É que no cascata, o que você faz aqui você vê a linha do tempo. Então na figura de cima, cada figura dessa daí com uma cor diferente, ela representa uma funcionalidade diferente, uma feature diferente do projeto. Então, o que essa figura ilustra é que no modelo cascata é feito logo de cara a análise de todas as funcionalidades. E só então, depois de fechar a análise de todas as funcionalidades, você caminha para o projeto das mesmas, que é o segundo nível da figura de cima. Já a figura de baixo mostra o seguinte, que numa primeira interação, a gente pode ver isso daí como primeira interação, é feito tudo relacionado a uma funcionalidade específica, a funcionalidade verde, o triângulo verde. Certo? É feita a análise, o projeto, implementa ela, testa ela, mostra ela para o cliente. Na segunda interação, trabalha-se numa segunda funcionalidade e por aí vai. Certo? Então essa é a diferença básica no cascata. Primeiro você faz uma atividade, você realiza uma atividade como requisitos, projeto, codificação ou teste, você realiza uma dessas para todas as features. No iterativo, a gente vai realizando por feature. Claro que em cada iteração a gente pode atacar mais de uma feature, se for possível. Mas nessa figura aí é como se estivesse mostrando em cada iteração uma única feature, mas só por simplicidade. Então essa é a ideia que a gente tem para controlar o escopo. Tem uma lista de atividades, quebrar essas atividades em iterações, como a gente está vendo aí na parte de baixo dessa figura, onde em cada iteração a gente faz todas as atividades relacionadas a uma ou mais features. Então aí na figura está ilustrando, primeiro eu faço tudo relacionado a verde, depois tudo a azul. Poderia depois ter uma interação onde eu faço tudo relacionado a rosa e a roxa.